Essas são as previsões da semana do Personare. Eu estou aqui com a Vanessa Tuleski e com a Nayara Tomaino, nosso super time de astrólogas do Personare, para falar sobre as previsões para a semana que vai começar. Então vamos lá, Vanessa, aquele nosso tão esperado, pedindo para que a semana que eu estou de volta alivie a gente. Spoiler da semana. Colocando a casa em ordem depois do tumulto. O que é bom, pessoal, é que depois que tem uma reviravolta, depois que tem um tumulto, as coisas estão todas fora do lugar e agora a gente vai colocá-las no lugar. Gente, quem quer que elas deem muitas dicas de como colocar tudo isso, né, que aconteceu no lugar, por favor, dê um like. Eu vou dar o meu aqui, porque eu quero muitas dicas para lidar com essa semana e para me recuperar da semana passada, né? Então vamos lá, gente. Quais são os temas da semana? Vamos entender, Vanessa. Nessa semana são apenas 2 temas, que é colocando a casa em ordem depois do tumulto e está preparado para mudar com a mudança? É bom ou ruim? É para a gente esperar, dá um spoiler do spoiler aí. É bom ou ruim esse segundo aí, Naya? Comemora ou não? Olha, eu vou comemorar porque eu acho que as circunstâncias da vida, elas chegam e não tem como a gente fazer, muitas vezes, né? Não tem como a gente pará-las, não tem como a gente fazer nada sobre elas. O que a gente pode fazer, observar como nós vamos reagir a elas. Então, eu tô feliz, eu tô preparada para mudar com a mudança, hein? Adorei isso, gente. A gente muitas vezes não tem controle, né? Já trabalhei muito em terapia o controle da vida. A gente fica segurando todos os pratinhos para nada cair. Na verdade, a gente tem que aprender, como a Nay falou, a lidar. Como que a gente vai lidar com as coisas? Porque a gente não tem controle de tudo e a vida está a todo momento lembrando a gente disso, né? Antes de começar, eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com Marte em trânsito, ou seja, Marte no seu horóscopo personalizado nesse momento. Porque essa área da vida, a Vanessa e a Nay vão dar várias dicas no final do programa. A gente deixou aqui o link na descrição para você acessar o seu horóscopo personalizado e eu vou te ensinar agora como é que você descobre aonde está Marte. Então você vai acessar o seu horóscopo personalizado do Personare e aqui na lateral você tem a lista de todos os seus trânsitos astrológicos, de todas as tendências que você está passando nesse momento. Aí você vai procurar aqui pelo trânsito de Marte na casa. Você vai ver que, por exemplo, eu tenho aqui um trânsito de Marte em quadratura Mercúrio, não é esse. Aqui, ó, trânsito de Marte na casa, no meu caso, tá 12. No seu, você vai ver qual é essa área da vida, anotar. Você pode se aprofundar e ler esse trânsito, mas anota essa casa para comentar aqui com a gente e também para aproveitar as dicas do programa. Agora que você já sabe a área da vida que você está com Marte em trânsito, comenta aqui com a gente que casa astrológica é essa, porque a gente quer continuar dando outras dicas para você ao longo do programa e depois também. Vamos começar? Conta aí o primeiro tema, Vanessa. Como é que a gente sai dessa ressaca? Conta essa história aí pra gente. Ocorreu um eclipse na sexta-feira passada, um eclipse solar raro, híbrido, tem até artigo aqui no Personare. E a gente ainda está um pouquinho na ressaca, como você falou, desse aspecto do Sol com Plutão nesse mapa astral, que foi muito intenso. Então, a semana anterior foi intensa num nível coletivo e também pessoal. Essa intensidade se manifestou em eventos ou então internamente, né? Como se fossem crises. Então, a gente ainda está reverberando no início da semana os eventos da semana passada, mas o Sol está no sextil com Saturno, que é um aspecto que puxa muito pela racionalidade, que é, bom, aconteceu tal coisa, o que eu vou fazer com isto? É mais ou menos como uma bagunça na sua casa, algo que estragou, caiu, um vendaval que passou e você diz assim, bom, agora vamos avaliar os prejuízos e vamos começar a consertar. Então, um aspecto muito positivo depois desse tumulto todo. E a gente também vai ter nessa semana um Mercúrio bem colocado com Marte, o que dá uma certa agilidade e uma certa também objetividade. Essa energia objetiva ajuda a enxugar esse clima de ressaca, de crise. Então, depois de um evento tão forte, felizmente, a gente tem uma semana que caminha de uma forma mais benéfica, o que ajuda a curar mais fácil do que quer que tenha acontecido. E, Nay, uma dúvida. Se a gente pensa em Brasil, isso ativa alguma área específica do mapa do Brasil? A gente pode esperar esse concerto pós
vendaval em alguma área específica? Quando a gente pensa no mapa, Carol, acho que existem questões mais profundas para a gente avaliar dentro da astrologia mundana, porque a gente precisaria pensar, né, em qual mapa a gente estaria trabalhando, mas também no mapa do ingresso do Sol em Áries. Mas eu acredito que quando a gente trabalha com Saturno, já temos sim algumas questões que falam sobre estruturas, né? O Saturno, ele vem representar os nossos representantes, essas questões que falam da administração, de questões financeiras. Então, esse Sol fazendo um sextil com Saturno, apesar de que Saturno ele pode representar limitações, é como se fosse assim, olha, eu vou botar a mão na consciência e pensar o que vai afetar as estruturas de uma maneira mais direta. Então, é como se fosse um aspecto de recuperação depois de algum encerramento ali do eclipse. Então, eu acho que quando a gente está falando de estruturas, de administração, da relação com instituições financeiras e bancárias, então a gente pode ver certas tentativas, pelo menos, de certos ajustes e acertos nesse quesito. Não sei se a Vanessa tem alguma questão, né, Vanessa, sobre o mapa em si. No mapa astral da independência, a casa 3 é ativada. O eclipse sempre se manifesta semanas antes, e a gente teve aquela ocorrência chocante na creche em Blumenau. Com o Sol, com Saturno, a gente tem uma ação das autoridades, a gente tem algumas regras novas para se colocar, a gente tenta colocar realmente a casa em ordem, o que é favorável. Então é muito bom que a gente tenha um céu que dê um encaminhamento melhor para uma crise, ao invés de a gente continuar na precariedade. E aí eu levo esse raciocínio para a nossa vida pessoal também. Se você passou por alguma crise, algum susto, com persistência, com organização, com racionalidade, você começa a sair. E o Mercúrio com Marte, que a gente tem nessa semana, também ajuda aí, de certa forma, na atividade física, se mexer, o que é que eu posso fazer. Tudo isso auxilia, né? Depois de uma semana que a gente teve que foi bastante pesada. Vanessa, uma dica que você deu aí era que eu ia dar, assim, acho que quando você falou da racionalidade, eu acho que é aquela semana, pelo que eu estou entendendo, para a gente botar as coisas no papel mesmo. Como é que eu vou lidar com isso? É listinha, né? Planejamento não é ficar, às vezes, muito elocubrando ou apegado ao problema que aconteceu, né? É o momento mais da gente, de repente, plano de ação, né? Escrever ponto 1, ponto 2, trazer esse Mercúrio bem ativado ali para trazer o positivo. Isso que ficou aqui para mim, né? Como é que eu ajo agora de forma prática perante as coisas que estão acontecendo, ao invés de repente ainda ficar no desgaste emocional do que eu vivi. Fiquei pensando sobre isso. Por aí, vocês veem mais ou menos por aí? Nossa, achei perfeito. Você conseguiu pegar as entrelinhas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você perde um colaborador ali que se muda, tá? Eclipse mexe muito com coisas repentinas. Quando você tá nessa semana, você diz assim: bom, eu lamento muito de esse colaborador não estar mais aqui comigo, mas como é que eu vou resolver o problema? Existe uma energia muito mais prática. Quem se alinhar com isso vai se sair melhor nessa semana, porque é para onde o céu tá puxando. E é uma das coisas que a gente ensina no programa, né? Vá de acordo com o fluxo. Aproveitar o movimento do céu para a gente tirar o nosso melhor. Nai, quer dar alguma dica final desse primeiro ponto? Carol, eu queria aproveitar para dar assim uma dica que quando a gente fala de Saturno, a gente tem uma questão forte da disciplina, né? Além de tudo que a gente já falou, da responsabilidade, das estruturas, eu acho que essa questão da disciplina, ela vem forte porque nem sempre quando a gente tem eclipse, etc., a gente vai, dentro dessas coisas inesperadas, né? A gente vai ter exatamente o que a gente quer, mas o Saturno, ele vem nos lembrar que a gente vai receber o que a gente precisa para a nossa evolução e para o nosso amadurecimento. Então, a gente pega essa disciplina e é exatamente o que vocês falaram sobre essa coisa do Mercúrio e do Marte, né? Eu vou ter um pensamento e não vai ficar só no plano do pensamento, eu vou tomar uma atitude. Mas, é claro, tomar essa atitude com bastante disciplina. Saturno não traz necessariamente o que a gente quer, mas o que a gente precisa aí. Palpitações aqui. Quem ficou aí com a palpitação, comenta aqui com a gente, que nem eu. Eu brinco aqui, depois eu trago milhões de aprendizados, eu mesma reflito sobre as questões, mas quando ela fala, dá aquela...
Eu queria o que eu queria, não o que eu preciso. Tô brincando aqui, gente, que tem que descontrair, né? No tumulto é que a gente tem que descontrair para a gente trazer leveza para nossa vida. Vamos lá, falando em leveza, que história é essa? Como é que é? Mudar com a mudança? Como é que é o segundo tema, Vanessa? Por que isso vai ser um convite nessa semana? Porque Marte, que está ali em Câncer, vai fazer um aspecto aí de colaboração, que é o sextil, com Urano, em Touro. E Urano é o cara da mudança. E aí, eu queria dar um exemplo do que seria essa energia. Vamos supor que algumas pessoas aqui terminem um relacionamento, que é algo que pode acontecer no eclipse. Pode, tá? Mas não vai. A gente tem várias possibilidades dentro da astrologia. Para quem viveu uma situação dessas, o Marte com Urano é assim. Bom, me separei, não tá fácil, mas eu agora vou encarar uma academia, eu vou melhorar minha alimentação, vou perder os quilos excedentes, eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar com a mudança. Já que a vida mudou para mim em alguma coisa, o que é que eu tiro proveito disso para eu mudar mais ainda, para eu me liberar de alguma coisa que está me incomodando? Então, quem tiver nessa postura mais positiva, está com uma energia aqui incrível de inovação, de criatividade. Quando a gente fala em Marte em Câncer, tem muito a ver com a casa também, com a vida doméstica, com a vida familiar. Às vezes a gente passa por uma crise grande e a gente se toca, puxa, eu podia mudar a decoração, pintar, reformar, enfim, o que é que eu faço aqui para empurrar a coisa para frente e trazer coisas novas para a minha vida? É um aspecto de muita potência de coisas novas. E, Nai, uma dúvida. A gente indicou que as pessoas vissem no início do programa a área da vida que elas estão com Marte. Quer dizer, é essa área da vida aí que vai vir essa mudança? Que dica você daria para a pessoa, dependendo da casa, da área da vida que ela identificou, né? Uma casa 4, uma casa 7, que dica você daria? Eu acho que muito importante, Carol, quando a gente pensa em câncer, é o autocuidado com a nossa saúde emocional. Então, como a Vanessa falou, questões da família, questões do lar, questões da nossa alimentação, eu acho que é um bom momento para a gente rever. Como a gente está falando de Marte, talvez essa área pode estar ali em uma certa turbulência, justamente porque Marte exige de nós uma atitude. Então, às vezes, é uma relação com a família que a gente vê que está desafiadora, que está perdurando já há muito tempo, ou às vezes é algo que a gente quer mudar ali na nossa dieta, na nossa rotina, quer fazer terapia. Nessa área específica que você tem câncer, né, tem muitas coisas que mexem com o nosso emocional, que mexe com as nossas carências e a vontade de receber carinho. Marte entrou ali nessa área da sua vida, pode estar trazendo essa sensação de eu preciso lutar, eu preciso fazer isso. Então, justamente nessa semana, a gente pega uma nova ideia e faz, né, e toma essa atitude. Acho que vai ser o mais importante. Adorei, gente. Vai estar na minha 1, hein? Eu sou a mudança. Eu vou mudar. Adorei. E, Vanessa, Brasil e mundo, você tem alguma pincelada que você queira dar com base nesse aspecto? O que pode mudar mais, além de tudo que a gente já está vivendo? Nós podemos ter notícias pontuais de inovações, de coisas criativas, envolvendo mulheres. Por que eu falo mulheres especificamente, não só mulheres? Porque Marte em Câncer remete muito ao público feminino, e a gente está num momento criativo aqui de ebulição. Além de tudo, esse aspecto também traz uma energia um pouco de desapego, tá? Desapegar, mudar, criar. Então, em termos de notícias, a gente tem notícias aí de coisas criativas acontecendo e talvez soluções também vindo. Sempre que a gente tem um Urano no meio da história, a gente tem alguma solução inesperada, tá? Então, depois de um eclipse bastante pesado, é uma excelente notícia a gente ter esse aspecto aí, trazendo uma saída para algumas questões, né? Possibilidade de reconstrução. E aí, para o público em geral, eu falaria: olha, pega essa semana, por mais que você esteja na crise que você viveu, e bola para frente. É uma semana com cara de bola para frente. Não tem nada aí de, como você falou, lamentar muito. Dá aquela lamentada, mas vai ter que agir. A semana vai empurrar para isso. Marte está muito destacado. E Marte é ação. Vanessa, isso que você falou representa muito, né, esses momentos na sociedade que às vezes a gente tem alguma descoberta, né? Só que
Eu queria trazer um conselho para a gente trazer para as nossas vidas, porque às vezes a gente vê que o programa falando que vai ter mudança e etc. E daí a gente muitas vezes fica esperando, né? E temos oportunidades de mudança que a gente precisa agarrar. Então, quando a gente tem Urano, pessoal, vai num lugar que você nunca foi, escuta uma música que você nunca escutou. Faça você esses começos na sua vida, né? Nessa semana, a gente tem a fase da lua crescente, né? E daí, esse é o momento para a gente investir nos nossos projetos, no nosso crescimento pessoal, que é uma fase crescente do Sol em Touro com a Lua em Leão. Então chegou o momento de deixar o ego de lado. Eu faço assim, eu sou assim, né? Não, a gente deixa o ego de lado, porque a gente precisa confiar nas nossas questões da autoestima, da nossa essência, para que a gente tenha ali uma esperteza para trazer mais conforto, né? Para trazer um pouquinho mais do touro. Às vezes, quando a gente fica muito assim, eu sempre fiz assim, a gente está nos impedindo de viver coisas novas e melhores, né? Então é uma semana para a gente se abrir aí um pouquinho mais. Gente, então com essas dicas maravilhosas, temos as previsões da semana. Eu queria que você já comentasse aqui qual a área da vida que você está com Marte, com a casa que você está com Marte, para a gente continuar dando dicas para você. Eu também destaquei o arroba da Vanessa Tolés, que é o arroba da Nai, para você seguir elas nas redes sociais, porque elas dão várias outras dicas de astrologia. E se inscreve também aqui no canal e ativa as notificações, porque sempre que a gente lançar um novo programa, você recebe um aviso. Eu te vejo na próxima semana.